E a gente segue falando sobre o cenário, as atualizações sobre essa guerra no Oriente Médio, que já dura quase um ano, com o professor do curso de Relações Internacionais da PUC do Rio Grande do Sul, o João Jung, a quem agradeço muito a participação. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos escutam. Não posso dizer que é um prazer estar aqui, afinal de contas, é para comentar sobre essa triste escalada do conflito no Oriente Médio, que acompanha a realidade global há quase um ano, como bem falou o Luca, mas estamos aqui para conversar e tentar fazer uma análise sobre essa questão. E nós agradecemos muito por isso, professor. Enquanto esses bombardeios, esses ataques continuam nessas frentes de guerra, lá na faixa de Gaza contra o Hamas, lá no Líbano, especialmente no sul do Líbano, na capital Beirute, também continuam nessas últimas horas as ameaças de retaliação ao Irã pelos quase 200 mísseis lançados nas últimas horas contra alvos militares de Israel. Essas ameaças continuam latentes. Elas devem se concretizar, professor? Em que nível elas devem se concretizar? Em que momento isso deve acontecer? Pois então, Lívia, essa é a questão, né? Essa é a questão que o mundo se pergunta nesse momento, após essa ofensiva iraniana, em que foram aproximadamente 200 mísseis balísticos. E a gente deve lembrar que o Irã é um dos principais países do mundo em termos de desenvolvimento de mísseis. Então, são ataques poderosos, ainda que Israel tenha uma defesa antiaérea muito bem consolidada também. Mas após esse ataque iraniano, Israel prontamente veio a público, inclusive em ocasião do Conselho de Segurança da ONU, em reunião que aconteceu ontem, e que possuía ali alguns representantes da missão diplomática de Israel, alguns representantes da missão diplomática do Irã, do Líbano, enfim, esses atores envolvidos dentro desse quadro que se configura atualmente no Oriente Médio estavam ali, e Israel prontamente disse que haverá uma resposta. E está havendo essa resposta hoje, inclusive. Enquanto nós conversamos aqui, a ofensiva israelense pelo Líbano, inclusive, né, que era o que o Luca estava falando anteriormente, inclusive em relação à capital do Líbano, Beirute, e que, novamente, reflete já o início dessa escalada, o início dessa resposta de Israel. E a grande questão agora, o grande medo global, digamos, é como vai se dar essa resposta de Israel em relação ao Irã, em relação ao território iraniano, se haverá alguma ofensiva em relação ao território iraniano, em relação às instalações nucleares iranianas, que, inclusive, também o Luca colocou isso, né, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já se pronunciou ser contrário, pronunciou ser favorável aí ao direito de defesa de Israel, mas, ao mesmo tempo, contrário a ataques a instalações nucleares, que isso pode ter consequências não previstas, inclusive. Mas a questão é essa, a questão é que não é uma expectativa se haverá essa resposta de Israel, já está no processo dessa resposta de Israel. Professor, há alguém no mundo, algum país ou alguma organização que possa tentar intermediar uma negociação? Porque os Estados Unidos parecem a reboque nessa história. Para não falar de organizações internacionais como a ONU, Israel acabou de determinar que o Antônio Guterres é persona non grata, enfim. Parece, infantil imaginar que a ONU pode ter algum poder de convencimento sobre algumas das partes envolvidas. Mas existe na região, eventualmente, a China, alguém pode se fazer ouvir nesse momento ou nessa hora só barulho de bomba mesmo? Bom dia, Rafael, um prazer tê-lo aqui na nossa conversa também. E realmente, né, a primeira resposta, assim, em uma situação normal, seria falar sobre a ONU, que é esse espaço de diálogo global entre o bem e entre o mal, né, entre a sua inefetividade, mas a sua existência. Mas realmente, no caso agora, a ONU não é mais uma opção, tendo em vista que ontem, Antônio Guterres, foi ontem, ou seja, muito, muito recente, o Israel Katz, que é o ministro de Relações Exteriores de Israel, apontou enquanto persona não grata, Antônio Guterres, que está inclusive daí proibido de entrar em território israelense. Então, a ONU não é uma opção nesse momento. A gente tem nesse caso, os dois grandes players globais, né? Estados Unidos e China. Estados Unidos vive um momento conturbado, um momento de pré-eleições, um momento de campanha eleitoral nos Estados Unidos, em
em eleições que já se mostram tumultuadas desde o seu início, desde o momento, enfim, de escolha dos candidatos por parte dos dois partidos, e que existe, então, uma série de pautas dentro da agenda política dos Estados Unidos, digamos assim, em que Israel acaba entrando como uma delas, mas entre outras, em que uma situação diferente, num contexto onde as eleições não fossem algo vigentes, talvez a efetividade do manejo dos Estados Unidos em relação a esse conflito seria diferente. Mas a situação é essa, então. Foi proposto um cessar-fogo, inclusive, ontem, por Estados Unidos e França, na ocasião dessa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que eu falei previamente, só que não houve um desenvolvimento disso, não houve digamos, não se tornou uma resolução, que seria algo, então, com algum fim de efetividade. Então, apesar desse esforço diplomático estadunidense e francês, não houve nenhum avanço. Do outro lado, nós temos a China. Querendo ou não, o Irã é dependente da China, em termos de comércio, em termos de financiamento do seu programa de desenvolvimento de mísseis, em relação ao seu programa de armamento, etc., etc., o Irã é dependente da China e principalmente da venda, né, do petróleo iraniano à China. A China, que é um dos principais importadores, o principal importador de energia do mundo, né? Então, esses são os dois grandes players que podem, de alguma forma, equalizar e equilibrar essa questão quando se tem visto, então, né, a dependência de Israel em relação aos Estados Unidos, a dependência do Irã em relação à China, mas a questão é como considerar as respostas dessas duas grandes potências em relação a esse conflito. Porque em relação no que tange os atores ali presentes, os players presentes dentro do teatro de operações do Oriente Médio, nós podemos falar assim, ou seja, em loco, no sentido Irã, Israel, Palestina, Síria, Líbano, né? A gente não pode esquecer também que entre Israel e Irã não são países fronteiriços. Então, entre Israel e Irã, nós temos Iraque, nós temos a própria Síria, nós temos a Jordânia. Inclusive, remete ao ponto de que a escalada desse conflito tende a ser um conflito aéreo, seja através de mísseis balísticos, como tem se mostrado até então, esse ataque do Irã, o ataque anterior do Irã, que ocorreu lá em abril, ataque por drones, né? Então também ataques aéreos, serão ataques aéreos. E tanto Israel quanto o Irã são bem desenvolvidos, digamos assim, tem uma tecnologia bélica aérea avançada, seja através de caças, aí Israel muito mais desenvolvido do que o Irã, na verdade, mas seja através de mísseis, que daí há um equilíbrio, digamos assim, no programa de mísseis dos dois países. Zé Maria? Pois é, professor, eu tenho conversado com comandantes aqui e há uma certeza de que mais cedo ou mais tarde esses grupos terroristas colocarão as mãos em armas atômicas, né? Hoje a tecnologia já está mais popularizada, simplificada, né? Menores, e que existe essa possibilidade, daí o grande temor do que pode acontecer daí para frente. E há também a indicação de que todos os grandes conflitos mundiais, as guerras mundiais, começam em disputas regionais, começam exatamente assim. A minha pergunta é sobre a avaliação da possibilidade desse conflito no Oriente Médio se espalhar e se transformar num conflito mundial. Obrigado pela pergunta, Zé Maria Trindade, um prazer tê-lo aqui nesse diálogo também. Como tu bem colocou, né, historicamente falando, são assim que começam os conflitos, né? Conflitos regionais, conflitos locais que se alastram. A gente deve lembrar que não é um único conflito no mundo hoje, tem uma série de conflitos no mundo, e para começar, em relação a outro conflito que ocupa os holofotes, digamos assim, e a agenda midiática seria o conflito Rússia-Ucrânia, que continua, né? Inclusive numa nova etapa, num novo momento da guerra Rússia-Ucrânia, assim como Israel. E agora não é mais Israel e Palestina, mas sim Israel e Hezbollah, Israel e Irã, enfim, essa multiplicidade. E a gente falar dessa multiplicidade é perigoso, né, Zé Maria Trindade? Se a gente conversar sobre algumas semanas atrás em relação a esse conflito, a gente falaria um menor número de atores, digamos, que estão diretamente envolvidos. Ainda que indiretamente envolvidos, esses atores já estão há muito tempo, entre outros. Esse é o perigo, esse é o receio dessa escalada. A questão novamente, qual que é o interesse das grandes potências em relação a uma escalada militar, uma escalada desse conflito em relação a tomar proporções globais? Acredito que não seja do interesse nem dos Estados Unidos, nem da China, que isso, enfim, se alastre globalmente, e há mecanismos, digamos assim, há freios e contrapesos
que Estados Unidos pode colocar em relação a Israel, que a China pode colocar em relação ao Irã, em vias de frear essa escalada. Mas, novamente, aqui entra uma variável da equação que é importante a gente salientar aqui, e é uma questão que o senhor trouxe, Zé Maria, que é o fato de que a gente não fala apenas de um conflito de estados, a gente não fala de um conflito tradicional de estado contra estado, mas sim de grupos terroristas envolvidos. A gente fala de um contexto, então, que há grupos que a gente chamaria grupos transnacionais que não respeitam nenhuma fronteira nacional, não respondem necessariamente a um governo, a um estado, e que é mais imprevisível a resposta desse tipo de grupo e como esse grupo se articula em relação ao conflito, e que a gente fica ainda mais assustado e mais temeroso quando a gente tem em mente que existem atores com capacidade nuclear envolvida, né? Então, Israel é um país com capacidades nucleares, o Irã é um país com capacidades nucleares, ainda que não se saiba até que ponto vão essas capacidades nucleares, mas, então, essa escalada numa análise multinível, onde existem atores estatais e não estatais, onde envolve questões regionais, mas questões globais, a gente sempre fica com esse medo. Não existe uma resposta certa, mas, num primeiro momento, eu diria que não é do interesse das grandes potências uma escalada global desse conflito, mas tudo pode acontecer. E que assim continue, professor. Nós falamos com o professor de Relações Internacionais da PUC do Rio Grande do Sul, João Jung. Muito obrigada pela participação. Bom dia, professor. Obrigado, Lívia. Um abraço a todos que nos escutam aqui na Jovem Pan. Um bom dia a todos. Obrigada.